Graça e paz na luz do Senhor Jesus, amém? Que bênção, que privilégio podermos estar juntos nesta manhã. Eu sei que muitos reservaram esse dia para passar a manhã com seus pais, preparar um gostoso almoço. E eu quero inclusive introduzir a minha palavra louvando ao Senhor pela vida de cada pai, a bênção que cada um tem sido na história da sua família. E por que não dizer, na vida da nossa igreja. Então, por favor, você que é pai, receba o nosso louvor a Deus pela sua vida. E antes de trabalhar a grande pergunta que nós temos hoje, eu quero também fazer uma justificativa e pedir desculpas aos irmãos. Eu estou de óculos escuros porque foi a forma que eu achei menos chamativa, por incrível que pareça, para que eu pudesse pregar hoje pela manhã e à noite. Porque na quarta-feira próxima passada sofri um pequeno acidente de bicicleta e infelizmente o meu rosto machucou. Então a cena não está muito bonita, está tudo bem, mas não está agradável. Então entre os irmãos ficarem olhando para o machucado no rosto e ficar olhando o óculos escuro, parece-me menos ruim os irmãos olharem para mim de óculos escuros. Esse é o motivo de eu estar usando esses óculos hoje no momento da pregação. Dito isso, quero lembrar que nós estamos num projeto chamado A Resposta, e parte desse projeto busca responder a cada domingo a uma pergunta que o Evangelho nos dará então aquilo que precisamos para respondê-la. Hoje a nossa pergunta é: como posso ter satisfação num mundo insaciável? Como posso ter satisfação num mundo insaciável? À noite eu vou aprofundar um pouco essa compreensão. De fato, o mundo que nós vivemos é um mundo insaciável. E com isso, de fato, é difícil a gente ter um nível de saciedade e de satisfação. A gente não precisa aprofundar muito, apesar de que eu quero fazer isso hoje à noite. Mas, por exemplo, basta nós olharmos o modo com que nós estamos tratando o planeta, acabando com todos os recursos naturais, trazendo uma série de consequências para as sociedades, para as nações, e nós não conseguimos parar. Não conseguimos frear esse modo de autodestruição. E por que não conseguimos? Porque as pessoas continuam tendo necessidade de novos produtos, de coisas novas, de novos recursos, de novas tecnologias e assim por diante. Algo insaciável. Esse é só um exemplo. E aí como isso nos afeta? E como nós podemos ter satisfação nesse mundo que é um mundo insaciável? Nesta manhã, eu quero com você olhar para o exemplo de alguém que conseguiu achar o segredo para viver uma vida satisfeita, em que ele podia olhar para si mesmo e se sentir de fato alguém que poderia agradecer a Deus e dizer: olha, eu tenho muito mais do que eu mereço. Tenho muito mais do que eu mereço. Alguém que gerou para si próprio contentamento. Então abra comigo o Salmo 131 e nós vamos começar essa resposta nesta manhã a partir deste Salmo. Enquanto você está se preparando para acompanhar comigo a leitura, eu quero lembrar que toda a igreja está sendo chamada a ler o livro Porque Sou Cristão. As pessoas que começaram a leitura têm dado testemunho de um impacto profundo com o conteúdo desse livro. São 140 páginas para você ler durante um mês. E todas as quintas nós estamos fazendo lives a partir deste conteúdo. Quinta-feira passada foi com o reverendo Vinícius Jordão. E agora, na próxima quinta, estará conosco o reverendo Silas Monteiro, que sempre tem contribuído aqui na vida da nossa igreja, com pensamento de alta qualidade. Então, são processos para te ajudar a aprofundar nessa questão de como o Evangelho responde às grandes indagações da vida. E lembrando que nós temos uma meditação
de um grande escritor, um grande autor cristão, disponível no nosso aplicativo todos os dias. Então, se você entrar hoje no aplicativo Igreja Luz, tem a meditação específica de hoje, para te ajudar nesse processo de crescimento. Salmo 131 é um salmo de Davi. Ele é intitulado como Cântico de Peregrinação Davídico. Assim diz o texto: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ser pai não é uma tarefa fácil. E ser pai de primeira experiência, de primeira viagem, é mais difícil ainda. Eu me lembro de uma experiência, talvez a primeira experiência difícil para mim como pai, assim que a minha primeira filha nasceu. Ela nasceu e 2, 3 dias depois do seu nascimento, ela então era colocada para mamar, porém a mãe não tinha leite. O leite não havia descido. E meus amados, o choro daquela menina era um choro contínuo, um choro de fome. Naquela época não havia Google para a gente pegar alguma dica, não havia consulta online. Eu estava num campo missionário, meus pais estavam longe, nós não tínhamos a quem recorrer. E eu via de um lado a mãe que ainda não tinha leite, do outro aquele bebezinho de poucos dias nascido, tão frágil, não é? E tão necessitado de alimento, sem ter como mamar. E eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então eu procurei uma vizinha, uma senhora mais experiente. Ela falou assim: você vai fazer o seguinte, você vai fazer um chá de camomila bem fraquinho, e você vai dar esse chá numa chuquinha. E você vai colocando ela para mamar, até o leite descer. Glória a Deus por aquela senhora que me deu essa dica. E lá vai eu, mas peraí, eu ponho só umas 4, 5 florzinhas de camomila, eu ponho umas 10, como é que eu faço? Qual é a quantidade? A chuquinha para beber, desse tamanhozinho, mas será que ela mama uma, mama duas? Como que eu faço, meu Deus do céu? Fui lá e preparei o chá. Pus na chuquinha. Fiquei colocando na minha mão até ver que a temperatura era aceitável, pelo menos naquilo que eu achava que seria o aceitável para ela. E isso, o choro de bebê, o choro de bebê, o choro de bebê, o choro de bebê, o choro de bebê na minha cabeça, aquele choro não parava. Eu estava fazendo aquelas coisas, mas ali num certo desespero de um pai que não sabia muito bem como saciar a fome daquela bebezinha. E aí, meus amados irmãos, quando eu entendi que o chá chegou no ponto de temperatura, eu coloquei a minha filha aqui no braço, ela pequenininha, e pus a chuquinha na boca dela, e eu descobri uma coisa: os bebês são muito mais fortes do que a gente pensa, porque você não sabe a força que aquela criança de 2 dias começou a fazer, sugando aquela mamadeirinha, ao ponto de acontecer igual quando você pega uma garrafinha de refrigerante, uma garrafa de plástico, e você vai tomando, e ela começa a encolher assim, e eu comecei a ficar com medo, foi daquela força, daquela velocidade, daquele ímpeto daquela mamada. Mas quando esvaziou a chuquinha, o choro... E houve uma outra coisa, eu falo com vocês, pensem bem, isso tem 25 anos. Eu me lembro como hoje do semblante da bebezinha. Ela acalmou, ela se tranquilizou. Ela que estava rígida, chorando, gritando, agora estava relaxada e começou a dormir nos meus braços. Nós tivemos um obreiro aqui na nossa igreja, uma pessoa extraordinária, um pastor que eu amo muito.
Ele já não era pai de primeira viagem. Ele e a mulher tinham 2 meninas e de repente veio um menininho. E ele reclamava muito: pastor, as minhas filhas não choravam igual ele chora. Pastor, esse menino chora o tempo todo a gente põe para mamar, mas ele não para de chorar, não para de chorar. Passado alguns meses, alguns de nós começou a observar que parecia que a criança não estava desenvolvendo tanto assim. Alguma coisa estava acontecendo. Aquela criança estava, na verdade, insaciável. E de fato algum motivo existia. Por mais que ela sugasse o leite não chegava na quantidade certa. E o que foi evidenciando isso com o tempo? O fato de que a criança não estava se desenvolvendo o tanto que precisava se desenvolver. Quando eu olho para o tempo que nós estamos vivendo, em um certo sentido, a vida nesse tempo é como aquela criança cujo leite ainda não desceu. Nós estamos gritando de fome, gritando de fome, gritando de fome, gritando de fome. Ou às vezes nós somos aqueles que existe leite, mas que ele não nos sacia, ele não nos nutre, ele é insuficiente para a nossa vida. E o interessante nesse salmo é que ao falar de satisfação, de saciedade, é justamente a figura que o salmista usa. Ele diz assim no verso 2, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha o que ele diz, como ele se autodescreve: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Em outras palavras, ele está dizendo: a minha alma tem saciedade, a minha alma tem satisfação. E ele usa a figura de um bebê recém-alimentado e bem alimentado, que cessa o choro, que distensiona as mãozinhas, que relaxa o rosto, que pode agora descansar e dormir, porque a sua fome foi respondida. E aí o salmista diz: é assim que está a minha alma, como uma criança recém-nascida, recém-alimentada pela mãe. É assim que eu me encontro. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo para que espiritualmente nós possamos descrever a nós mesmos como Davi se autodescreveu? Eu acho que há algumas coisas aqui nesse salmo e há alguns detalhes na história de Davi que nos ajudam a responder: como posso ter satisfação num mundo insaciável? E eu queria que você olhasse o primeiro versículo. Há alguns segredos aqui nesse primeiro versículo. E há algumas coisas que Davi tomou como postura e decisão que faziam dele alguém satisfeito, mesmo num mundo insaciável, como era o mundo que ele também vivia. A primeira coisa, ele não se deixou dominar-se pelo orgulho. Que coisa tremenda! Ele não deixou que o orgulho fosse uma característica da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada. Os dicionários, em síntese, definem orgulho como sentimento de prazer. Então veja, geralmente o orgulho gera um prazer, um tipo de satisfação, de grande satisfação, mas pelo quê? Pelo próprio valor. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O orgulho te promete um nível de prazer e satisfação. E basicamente o que ele faz? Ele alimenta a sua satisfação a partir de você mesmo. Por isso é orgulho.
Evidentemente que existe um nível de sentimento que nós poderíamos chamar de orgulho, que ele não é nocivo. Quando nós olhamos para a identidade que nós temos, quem nós somos em Deus, e nesse sentido, no sentido de dizer, Senhor, eu sou grato por quem eu sou, e ter prazer em olhar para isso, isso é algo saudável. Mas o orgulho na Bíblia, geralmente é representado, é apresentado a nós como uma patologia espiritual, que é quando nós, de fato, temos satisfação a partir do nosso próprio ego. Então nós corremos atrás de conquistas. Porque quando temos conquistas, isso gera uma satisfação pessoal. O problema é que logo passa e a gente precisa conquistar mais. Daí a nossa busca por reconhecimento. Porque reconhecimento traz a satisfação provinda do orgulho. Porém, hoje eu sou reconhecido e amanhã não. Então o que acontece comigo? A satisfação que o orgulho gera, logo se torna em insatisfação. É por isso que nós corremos atrás dos likes, das curtidas, dos comentários, das impressões, da autoimagem, porque no fundo, isso traz um tipo de prazer e traz, como eu disse, uma satisfação imediata, porém curta e que tenta se retroalimentar. Quem não cuida o coração, olha só, Davi disse, o meu coração não é orgulhoso. Quem não preserva o seu coração do orgulho, ele produz para si uma poderosa droga viciante de natureza espiritual. Porque ele sente satisfação e prazer, mas logo depois ele se deprime em função daquele resultado tão imediato e passageiro, mas que agora ele deseja mais, deseja mais, deseja mais, e isso faz com que a sua vida se torne insaciável. Davi, então, não deixou dominar-se pelo orgulho. Ele foi um grande poeta, ele foi um grande músico, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande rei, mas ele tinha ideia, consciência do perigo de um coração orgulhoso e de como isso tornaria a sua vida insaciável. Mas ele diz não apenas que ele buscava um coração que não se orgulhasse. Isso não significa que ele nunca lutou com orgulho, pelo contrário. Nós temos capítulos da vida de Davi, em que ele sinaliza com clareza de que naquele momento, diferente desse com que ele escreve o Salmo, o orgulho de fato lhe visitou e lhe venceu. Mas se há uma coisa na história de Davi que nos encoraja, é que nos momentos em que isso aconteceu, ele foi um homem que voltou o seu coração ao quebrantamento. Então ele lutava contra o orgulho, e aqui nesse momento ele está dizendo, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Então, meu amado, minha amada, o primeiro grande segredo é esse. É necessário você sondar o seu coração. Até que ponto você tem lutado com o orgulho? Mas ele diz também, e os meus olhos não são arrogantes. É muito interessante que ele fala, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Por que ele troca a palavra coração aqui por olhos? Porque a arrogância tem a ver literalmente com o modo com que você se vê e você vê os outros. O que é arrogância? É atribuir a si mesmo direito, poder, privilégio. Arrogância tem a ver com uma atitude superior. Arrogância nos remonta à prepotência.
E tudo isso gera o quê? Desprezo pelo outro. Porque no fundo, o que é arrogância? É como eu olho para o outro e olho para mim. E eu estabeleço um olhar para mim em que eu me vejo com mais direito, com mais poder, com mais privilégios do que o outro. Assim então, quem é o outro? O outro é alguém que deveria contribuir para que o meu poder, o meu privilégio, a minha posição, o meu lugar fosse sustentado e, se possível, ampliado. Está muito em moda a palavra empoderamento. Você já ouviu isso? Fulano é empoderada. Beltrana é empoderada. E nós vivemos numa sociedade que está dizendo que se você não lutar pelo seu direito, pelo seu lugar, se você não se valorizar, como se isso fosse valorização, se você não se autovalorizar, quem vai fazer isso? Então você tem que impor o seu lugar, você tem que garantir o seu território, você tem que, na verdade, mostrar para que você veio, quem você é. Mas isso significa gente que vence e você está tentando vencer, e gente derrotada. E qual é o meu olhar para aquele que eu imagino derrotado? Não há piedade, não há misericórdia, não há empatia, por uma questão muito simples, porque os meus olhos estão tomados pela arrogância. Pessoas arrogantes se tornam insaciáveis. E por que o Evangelho é uma resposta? Para aquele que deseja ter satisfação num mundo insaciável, porque o Evangelho nos arranca do orgulho e da arrogância. O Evangelho nos chama ao quebrantamento, e quebrantamento é a gente abaixar-se. Quebrantamento tem a ver com, literalmente, curvar-se. Como diz um dos provérbios bíblicos, aquele que muitas vezes endurece a cerviz. O que é cerviz, irmãos? Nuca, pescoço aqui, ó. Aquele que muitas vezes Deus está dizendo: se quebrante, se humilhe, se abaixe. Aí diz a Escritura: esse será quebrado de uma vez, sem que haja cura. Pessoas insaciáveis são pessoas com o coração tomado de orgulho e o olhar caracterizado pela arrogância. Mas não houve apenas segredos em Davi no sentido daquilo que ele evitou. Ele não apenas evitou coisas, ele não apenas procurou trabalhar a sua própria vida, fugindo do orgulho, destruindo um olhar arrogante. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Olha o que ele diz, ainda no versículo 1. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Isso aqui parece um contrassenso em relação a quem escreveu. Será que Davi mentiu? Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Mas espera aí. Ele foi simplesmente o maior rei de Israel. A vida dele foi marcada por grandes conquistas. Ele é um homem que entrou para a história não apenas bíblica, mas a história dos povos como um grande rei. Como assim, Davi? Como assim, Davi? Você não se envolve com coisas grandiosas, nem busca coisas maravilhosas demais para você? Aí o verso 2 ele vai e diz assim:
de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Mas espera aí. Como assim, Davi? Você venceu o grande Golias e os filisteus? Você tomou Jerusalém, a cidade santa, que estava na mão dos jebuseus há 180 anos. Você conquistou territórios. Você venceu os amonitas, os moabitas. Os edonitas tiveram que te pagar tributos. Sua fama correu por todo mundo. Como assim, Davi? Você fez calar a sua alma. Não parece uma contradição? Então eu queria te convidar para a gente fazer um rápido passeio, muito objetivo. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 17, tentar entender isso aí. O primeiro livro de Crônicas é o registro mais interessante que nós temos, apesar de Davi ser citado em tantos outros lugares, mas é onde a gente conhece melhor a história desse grande rei. E no capítulo 17, se você abrir, e nós vamos dar uma olhadinha no verso 7, eu preciso contextualizar você. Davi já havia conseguido conquistar Jerusalém. Um grande palácio havia sido erigido onde ele morava. Ele já era a essa altura alguém cujo nome se espalhava sobre toda a terra conhecida daquela época. E ele começa a ficar incomodado com uma coisa. Até esse momento, o povo de Deus adorava o Senhor num tabernáculo, numa tenda. Imagine essa tenda que foi usada durante o período do deserto, depois no período dos juízes, 400 anos, agora no período dos reis. Evidentemente ela constantemente devia ser renovada, reformada, mas era uma tenda onde estava a Arca da Aliança. Então ele procura no capítulo 17 o profeta Natã para dizer: Natã, eu tenho um palácio, nós temos que fazer uma casa para o Senhor, a Arca da Aliança não pode ficar mais numa tenda. Natã era um grande profeta, um homem de Deus. Um profeta tão sério, que quando precisava encorajar Davi, ele encorajava, mas quando precisou ser muito duro com Davi, ele foi em nome do Senhor. E Natã diz assim: Davi, eu acho a ideia muito boa, mas é o seguinte, eu vou falar com o Senhor. E aí, no verso 7, Deus começa a responder, através de Natã, a Davi. E a síntese da resposta é a seguinte: Davi, eu não preciso de casa para habitar, mas eu darei condições do seu filho, não você, fazer uma casa para vocês me adorarem, porque eu não preciso de casa. Olha que coisa tremenda. Só que Deus diz algumas coisas sobre Davi. Veja aí o verso 7 de 1 Crônicas 17. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Quem está dizendo isso? Deus. Sobre quem? Davi. Vamos pular um pouco, depois você pode ler todo o capítulo. Aí Davi, depois que ouve o Senhor, ele ora. E aí nós temos a seguinte oração a partir do verso 16, quando a oração começa. Então ele orou: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Porque aqui, se você olhar, Deus prometeu manter a dinastia de Davi para sempre. O que é essa promessa? É uma promessa messiânica. No Novo Testamento, quem é o filho de Davi? Jesus.
E lá está Jesus na linhagem, na descendência de Davi. E o Senhor disse: eu vou te dar um trono que será eterno. Talvez Davi não entendia, no nível de revelação que ele tinha, a grandeza do que Deus estava falando com ele. Mas mesmo assim, ele diz: quem sou eu? Para inclusive o Senhor falar desse futuro da minha família. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderia dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo. Daqui a pouco a gente vai voltar no capítulo 18, que eu quero te mostrar um outro detalhe. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, disse Davi. De fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Você sabe o que acontecia com Davi? Porque ele tinha satisfação num mundo insaciável como o mundo que ele vivia, porque ele sabia quem ele era e quem Deus era. Porque ele tinha consciência de onde ele saiu, e que todo progresso e avanço de sua vida e as suas grandes conquistas nada mais eram do que expressão do chamado e da vontade de Deus sobre a sua vida. Então a questão não era: Senhor, eu preciso vencer os amonitas porque eu quero mais terra. Não, Senhor, é o Senhor que está me levando para essa guerra. Se o Senhor está me levando, eu vou. E quando vinha a vitória, ele sabia: não sou eu, o segredo não sou eu, a questão não sou eu. Eu era aquele cara que cuidava de ovelhas no campo, eu sou lá da roça. O Senhor sabe quem eu sou, Senhor, e como o Senhor honra o teu servo. É possível você ter um coração que se acalma e que você começa a abrir mão dos grandes projetos, entre aspas, das coisas maravilhosas demais para você, como se elas fossem te dar satisfação, à medida que você então diz ao Senhor: Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu sou mau, eu sei o quanto eu sou pequeno, mas é o Senhor que tem me conduzido. Para onde eu vou, Senhor? Aquilo que for para ser conquistado, que seja para a glória do nome do Senhor, não para a minha glória pessoal. Então Deus pode fazer coisas maravilhosas através de você e sobre você. Deus pode te levar aonde você nem imagina. Deus pode tornar o seu nome conhecido. E glória a Deus se Ele fizer isso. E isso não precisará te levar ao orgulho, à arrogância. Por quê? Porque você sabe quem Deus é, você sabe quem você é, e você acalmou o seu coração. Você disse para você mesmo: viva para Deus, viva para a glória de Deus, louve a Deus, dê a Ele a honra, a glória e o louvor, porque você sabe quem você é, Jean, você sabe como o seu coração é, Jean, e você sabe que Ele tem te erguido, Ele tem te conduzido, é Ele que tem feito. E é por isso que Davi termina o Salmo do jeito que ele termina. E aí, se você for lá em 1 Crônicas 18, nos primeiros versículos, você vai ver um monte de conquistas de Davi. Depois disso, derrotou os filisteus, depois derrotou os moabitas, isso depois daquela conversa do capítulo 17. E aí os reis vêm e se prostram diante dele. Mas aí no verso 6, o escritor diz assim: o Senhor, quem? O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Chega depois mais um monte de conquistas. E aí no verso 13, de novo o escritor diz: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia.
Mas, Senhor, meu coração não é orgulhoso, o meu olhar não é soberbo. Eu estou fazendo a minha alma se calar. Eu não quero coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Senhor, eu quero apenas viver o propósito que o Senhor tem. E eu quero viver para a glória do Senhor. E que cada conquista possa exaltar o Senhor, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem o Senhor é. É interessante que aquele bebezinho insaciável, havia um motivo pelo qual ele nunca estava bem. Mamava, e chorava, e o seu desenvolvimento estava comprometido. Às vezes, a resposta ela é muito mais simples do que a gente pensa. Os pais preocupados levaram o bebê a uma médica, inclusive uma médica pediatra aqui da igreja. E investigando, tentando achar a resposta, o que se descobriu? É que daquela época que eu fui pai pela primeira vez, para a época que esse outro irmão se tornou pai, muita coisa mudou. Exemplo, a minha primeira filha, existia um varal de fraldas. Hoje, onde você vê um varal de fraldas? Basicamente, a gente não usa mais fralda, a não ser para limpar, para alguma coisa assim, mas fraldas. Hoje a gente usa fralda descartável. E entre as coisas que se desenvolveram algumas técnicas e equipamentos para ajudar a mamãe que amamenta. E essa mamãe, então, utilizou uma dessas facilidades dos nossos dias, que era um protetor para o seio, em que ela colocava, o bebê, então, era colocado ali para mamar, e aquilo a protegia de algum ferimento, de alguma infecção e assim por diante. Mas havia um pequeno detalhe. Aquele produto vinha com um certo selozinho. E os pais não entenderam que precisava tirar esse selo. Então o bebê sugava e ia o mínimo de leite. Um detalhe, mas que estava deixando aquela criança insaciável, aqueles pais desesperados e o desenvolvimento daquele menino prejudicado. Tirou-se o selo, abriu-se a passagem do leite, acabou-se o problema. Agora aquele menino podia mamar e depois dormir e levemente descansar. Espiritualmente falando, qual é o ponto de mudança? Eu só vou citá-lo, porque é sobre ele que nós vamos trabalhar à noite. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Quando eu ponho a minha esperança? Desde agora e para sempre. E por favor, prepare o seu coração para a noite. Esperança aqui não é apenas um sentimento de conforto. Esperança aqui significa onde estará a sua expectativa e onde estará a resposta para o seu viver nesse mundo. Que Deus nos abençoe e que hoje à noite possamos continuar prosseguindo.